Olá, vamos dar início à segunda aula. Nessa aula a gente vê uma introdução à ciência da computação, né. Bom, o que é isso, né? Essa sala cheia de pessoas, né? O que é isso? Isso daí foi o primeiro computador de propósito geral, tá? Ele foi inventado por volta de 1943, era intitulado de cérebro gigante, era um computador de propósito geral, chamado de ENIAC, Electrical Numerical Integrator and Computer. Ele media 17 por 9 metros, pesava 27 toneladas e em 2 horas ele era capaz de fazer o que 100 engenheiros fariam em 1 ano, tá? Entretanto, isso, né, um simples videogame, que nem é a última versão desse videogame, um PlayStation 3, equivale a 1 milhão de ENIACs. Então ele era muito potente para a época, mas a coisa avançou muito, né? Então um videogame hoje é equivalente a 1 milhão de ENIACs, tá? Inicialmente o computador nada mais era do que uma calculadora enorme e rápida, né? Mas para que a gente precisa de uma calculadora rápida, tá? Então, para exemplificar, a previsão do tempo para um dia no Brasil precisa desse número gigantesco aqui de operações, tá? Então, sim, é importante que a gente tenha uma calculadora rápida para viabilizar esse tipo de coisa, né? Sem uma calculadora rápida, mesmo que a gente fizesse 100 contas por segundo, a gente levaria 30 bilhões de anos para fazer esse cálculo, tá? Da previsão do tempo de um dia no Brasil, tá? Hoje o computador, o processador nada mais faz do que realizar operações fundamentais, tá? E aí, com essas operações fundamentais, a gente tem programas sofisticados, tá? O MP3, jogos, Facebook, etc. Tá? Então é aquela analogia com as pecinhas do Lego, né? Então eu tenho várias pecinhas, né, que eu posso ver como essas operações fundamentais, elementares, e com muitas peças a gente constrói algo complexo, né? Compondo essas peças, né? De certa forma, a gente constrói algo bem complexo, tá? A partir desse slide vem um histórico. Eu não vou passar os slides com vocês, eu vou deixar 2 links na descrição do vídeo, que são as 2 primeiras aulas do Crash Course de Ciência da Computação. Ele passa por esse histórico com várias animações, com várias imagens, então vai ser muito mais rico do que eu passar os slides aqui com vocês, tá? Então eu vou quebrar o vídeo aqui e vou continuar após esses slides de histórico. Continuando, falando sobre ciência da computação, né? Por que não chama ciência da programação, né? Então, a ciência da computação, ela é a ciência, né, o estudo da resolução de problemas utilizando métodos computacionais, não necessariamente computadores, tá? Então, a ideia é como resolver um problema, né? Quão eficiente é uma solução, como otimizar uma solução, etc. Então, não se trata apenas de programação, tá? Então, a programação é um dos artefatos, né, que são gerados, que a gente gera na computação, na ciência da computação, tá? Então ali está uma analogia, né, que a programação está para a computação, assim como a construção de telescópios está para a astronomia, tá? Então a ciência da computação é muito mais do que a programação, tá? Para que serve a computação, né? Então o médico ele resolve problemas de saúde, o engenheiro construir uma ponte. Então, o problema central da computação é encontrar algoritmos para solucionar problemas da melhor forma possível, tá? E assim como na medicina, a gente tem várias sub-áreas, né, dentro da computação. A gente tem o banco de dados, que trabalha com algoritmos, né, encontrar algoritmos para gerar e manipular grandes quantidades de dados, tá? A gente tem a computação gráfica, né, que é algoritmos para projetar imagens em uma tela plana. Então, isso a gente vai mexer com iluminação, sombras, reflexos, etc.
Tem inteligência artificial, que é algoritmos para simular ou planejar algum comportamento. Otimização, algoritmos mais eficientes que os conhecidos. Entretenimento, algoritmo para dar razão ao PlayStation, a Xbox, etc. E etc. Né? O idioma do computador, se vocês assistiram o histórico dos dois links que eu passei para vocês, no histórico a gente vê que o computador trabalha com o ligado e desligado, tá? E é o que ele entende, esses dois estados, ligado e desligado, tá? Então, isso acabou se traduzindo em 2 dígitos, 0 e 1, tá? O desligado e ligado. Tá? Então, o idioma que o computador entende é esse daqui, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Então, essa é o que a gente chama de linguagem de máquina, que é o que o computador entende, tá? Que são esses dois estados, ligado e desligado. Tá? A gente normalmente usa para gerar os nossos números, a gente usa 10 símbolos, né? A gente usa de 0 a 9. Tá? Então, como a gente usa 10 símbolos, os nossos números a gente diz que está na base 10. Tá? O computador usa 2 símbolos, ele usa 0 e 1. Então, os números que ele vai gerar, a gente diz que está na base 2. Então, usa 2 símbolos. Tá? Depois, esses 2 símbolos, eles vão compor palavras de 8 bits, que a gente chama de byte. Tá? Aqui, só fazendo então essa analogia entre a base 10 e a base 2, então na base 10 a gente tem esse número aí, por exemplo, 4.735. O 4 é o milhar, o 7 é a centena, o 3 é a dezena, o 5 é a unidade. Tá? Então, 4.000 mais 700 mais 30 mais 5 formam o nosso número 4.735. Tá? Na base 2, eu tenho esse número 1110, ele é equivalente ao 14 na base 10, só que ele está em binário, tá? Ele está na base 2. E aí, como que a gente faz então para converter da base 10 para a base 2 e o contrário, da base 2 para a base 10? Pois a gente vai ver como que a gente faz isso, tá? E aí eu já estou falando então com relação a números, né? Então eu tenho o equivalente dos decimais, eu tenho o equivalente em binário, tá? Mas eu não vou trabalhar só com números no computador, eu trabalho com letras, eu trabalho com imagens, eu trabalho com sons, né? Como que a gente vai armazenar esses outros números, tá? Esses outros tipos de arquivos, por exemplo, né? Então, é preciso criar algum tipo de convenção para isso, tá? Então, aqui, só para exemplificar, eu tenho essa imagenzinha, e ela usa apenas 2 cores, preto e branco, tá? Então, essa imagem, primeira coisa, ela precisa ser discretizada, tá? Então, eu tenho que virar uma imagem discreta, né? Uma imagem cheia de pixels, tá? E aí, para cada um desses pixels, vão ter um valor, tá? Como eu estou trabalhando com apenas 2 cores, eu preciso apenas de 2 valores, né? Para representar essa imagenzinha, tá? Então, se eu fosse traduzir, já que eu preciso de 2 valores apenas, eu poderia atribuir a cor branca ao valor 1 e a cor preta ao valor 0, tá? Então, eu já tenho em zeros e uns essa imagem em preto e branco, né? Agora, como que eu faria para gerar uma imagem colorida, por exemplo, né? Se para cada um desses pixels eu não usar apenas um dígito, né? Eu não usar apenas uma casa, né? Eu usar mais casas, tá? Então, para cada um desses pixels aqui, eu vou usar, por exemplo, 4 casinhas, né? Ou 8 casinhas, né? Se eu usasse 8 casinhas para cada pixel, tá? Para representar cada pixel da minha imagem, se eu usasse 8 casas, eu teria quantas possibilidades de números, né, de cores? Então, eu teria 2 elevado a 8 possibilidades de cores. Então, eu tenho 256 possíveis cores, tá?
Então eu já consigo representar uma imagem, por exemplo, em tons de cinza, em que o zero, que seria tudo zero, 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 né, 8 zeros, né, seria o preto, e 8 uns seria o branco. Então, entre esse zero e esse 8 casinhas iguais a 1, eu tenho 255 possibilidades, tá? De tom, que aí seriam os meus vários tons de cinza, tá? Então é isso, teve que se criar convenções para conseguir armazenar todos esses tipos de arquivos, transformando-os para zeros e uns de alguma forma, tá? Então aqui eu comentei de uma imagem, por exemplo, né? Como que a gente transforma uma imagem em tons de cinza, por exemplo, em zeros e uns. Ou como que a gente transforma uma imagem colorida em zeros e uns. Aí eu posso fazer a mesma coisa, né? Ter palavrinhas de 8 bits, de 8 casinhas de binários, né? De zeros e uns. Eu poderia ter desses 8 bits para as 3 componentes R, G e B. E aí eu já tenho uma imagem colorida com tantas possibilidades de cores, né? Bom, eu já falei aqui, né, mas uma casinha, né, desses meus números ou da minha imagem, uma casinha a gente chama de bit, né? E o bit pode assumir, então, só dois valores, 0 e 1, tá? Quando eu tenho 8 bits juntos, é um byte, tá? Uma palavra que a gente chama de byte, tá? E aí, em cima disso, a gente tem kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, assim por diante, tá? O que acontece, né? Então você já pensou, né, que o computador só entende zeros e uns. Ele só entende isso, né? E aí, como que a gente vai se comunicar com esse computador? Antigamente é isso, até as pessoas tinham que gerar um programa de zeros e uns, para que a máquina pudesse entender, tá? Mas para que fosse possível, né, popularizar a programação, existiu a necessidade da gente utilizar linguagens de mais alto nível, né? Linguagens que fossem o mais próximo possível da forma que a gente fala, da nossa linguagem, né? Então surgiram as linguagens de programação, tá? Eu vou escrever um programa com uma linguagem próxima da que eu falo. Esse programa, então, vai ter que ser traduzido em zeros e uns para que o computador entenda, tá? Quem faz essa tradução da linguagem de programação para a linguagem de máquina é o compilador, tá? Então, existem algumas linguagens de programação que precisam de um compilador, então, para que o computador entenda o que a gente está querendo, né? O programa que a gente está gerando, tá? Alguns exemplos de linguagem de programação, tem o C e o C++, a gente vai usar o C na nossa disciplina. Ele é uma linguagem bem antiga, né? Então, em 1970, aconteceu foi criada essa BCPL, tá? Depois ela foi melhorada, passou ao B em 1972, foi melhorada novamente, passou a ser chamada de C na década de 80. Depois foi introduzido o paradigma de programação, né, programação orientada a objeto, e aí surgiu o C++. A gente vai usar o C, tá? É uma linguagem boa para se começar a aprender a programar, tá? Então eu vou colocar um link aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem a respeito de uma discussão do porquê que o C é uma boa linguagem para a gente começar a programar, tá? Além deles, além do C e do C++, tem o C Sharp, que é uma linguagem da Microsoft. Ele engloba conceitos de C, C++ e Java. Java é uma outra linguagem de programação. Além disso, a gente tem linguagens de programação para web. Tem ASP, PHP, JavaScript, né? O PHP é bem similar ao C, tá?